tem orado, essa semana tem conversado e a palavra realmente é muito poderosa que vai ministrar o seu coração. Então já abra o seu coração. Eu sei que Deus quer falar com você nesses 21 dias. E hoje essa palavra também está relacionada aos 21 dias de jejum e oração. Estenda as mãos. Senhor, nós abençoamos, declaramos como igreja a vida do meu Marco, Deus. O Senhor conhece o coração dele, sabe da intensidade, ó Deus, de busca que ele tem. E que o Senhor possa agora, Pai, usar ele como um canal de bênção nas nossas vidas. Usa ele, Pai, que a boca fala, que aquele coração está cheio. Eu tenho certeza que está cheio do Senhor, da presença e da glória e da palavra do Senhor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Primeiramente, uma boa noite a todos. E eu creio que Deus já tem aquecido os nossos corações. Nós estamos nesse propósito aí dos 21 dias. Eu creio que está sendo bênção não só na minha vida, mas na vida de cada um dos irmãos. Amém? Aleluias. Eu vou começar aqui com um texto. Eu estava orando ao Senhor essa tarde e Ele me deu um texto lá em João, capítulo 7, no verso 37 ao 38. Amém? Se quiser projetar. João 7, verso 37 e 38. Amém. E diz assim: E nos últimos dias, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém, amados? Aleluias. Eu não sei o que você possa estar passando durante essa semana, durante esse início, do segundo semestre, mas eu creio que o Senhor Jesus tem algo especial para você. Eu creio que o Senhor Jesus tem algo que vai mudar a sua perspectiva durante esses 21 dias de jejum. Amém, amados? E quando a gente vai ministrar a palavra, a gente busca, a gente ora, a gente ouve a voz do Espírito, a gente dá lugar ao Espírito. E o Senhor me incomodou muito. E o que eu tenho para falar nesta noite é: você que veio hoje, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que queira fazer esse compromisso, que queira aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, não se preocupe, não fique com vergonha, não fique intimidado, você está entre família, amém? Não se sinta envergonhado, amém? Você tem até o final do culto para levantar a sua mão e vir aqui à frente e fazer a confissão de Romanos, amém? Não se preocupe, mais uma vez, você está entre família, amém? Eu não sei se é você que está nos assistindo, essa palavra ela percorre todo de norte a sul, de leste a oeste, pelo mundo, através do YouTube. Sejam bem-vindos também. E eu creio que, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, se é você, você pode fazer um comentário aí e declarar essa palavra no final do culto, amém? A gente, como nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, e a gente tem que dar ouvido à voz ao Espírito e exercer aquilo que o Espírito tem para nós. Amém, amados? Aleluias. Eu quero começar com um verso, a minha palavra, que diz assim: a vitória está perto de você, o poder da palavra. Amados, vou começar contando um pouco da minha história. Eu sou filho de um casamento conturbado, separado. Eu sou filho de uma mãe solteira. Por que eu estou começando a falar de mim, um pouquinho da minha história? No decorrer da minha vida, eu ouvi muitas coisas, muitas palavras negativas a meu respeito, à minha vida, ao que eu poderia ser, ao que eu poderia não ser. E essas palavras, por muitos momentos da minha vida, ela começou a enraizar na minha mente e no meu coração. Palavras como: você é muito burro, você não passa de ano, você não vai dar nada que presta,
Eu tentei jogar bola, fui pro Vila, peneirei no Vila, minha mãe foi lá e me tirou, porque o Vila ela não gostava, tentei, falei, então vou pro Goiás, né? Aí ficou pior ainda. Se você for jogador, você vai ficar com cabelo grande, você vai ser maloqueiro, os meus tios também. Então, assim, tudo isso era para mim ter desistido, era para mim ter sido um homem fracassado. Tudo isso era para mim ser uma pessoa negativa. E isso, com o decorrer de algum tempo da minha vida, prevaleceu. Por muitos e muitos anos, eu absorvi isso como uma verdade na minha vida. E uma verdade, na verdade, que era uma inverdade. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu pude perceber que Deus tem algo diferente para cada um de nós. Que a palavra que Ele tem para nós é de vida, é de prosperidade. Amém? E sabe, amados, essas palavras, elas podem mudar o rumo e o destino de nossas vidas. Quando o Senhor criou o universo, que o Espírito pairava sobre a terra, Ele usou o quê? A sua fala. Haja luz e houve luz. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele também nos dá autoridade. Você tem autoridade no seu falar. Aquilo que você fala para o seu filho, para a sua esposa, para o seu ministério, dentro do seu ministério, tem um peso, tem um valor. Ele pode edificar, mas também pode destruir. As suas palavras têm poder. E o seu edificar na vida do seu irmão, ele tem que ser genuíno. Ele tem que ser de uma maneira que você leve vida para o seu irmão. Sabem, amados? Porque nós somos um só corpo. E nós temos que ter esse entendimento. Porque nós ministramos vida. Vida. Amém? Glória a Deus. O poder da palavra criativa, como eu falei no início, ela tanto pode destruir como edificar. O que é melhor? O edificar ou o destruir? Com certeza, o edificar. Mas tem pessoas que usam as suas palavras de maneira errônea para edificar as outras pessoas. Ela tem até a percepção, nossa, eu vou chegar aqui, eu vou falar para o irmão que ele não deve fazer isso, eu vou impulsioná-lo, né? Só que ele às vezes impulsiona de maneira errada. Impulsiona ele de maneira que não convém dentro da palavra do Senhor. Sabe, amados? E nós temos que ter muita sabedoria nesse impulsionar. Não é motivar ser uma palavra motivacional, mas tem que ser uma palavra de crescimento, de acordar, de despertar na vida do seu irmão, na vida do seu filho, do seu liderado, das suas ovelhas. Tem que ser algo que venha acordar essas pessoas. E quando o pastor leu aqui no Provérbios, ele leu aqui sobre a palavra torpe, né? E ele até explicou um pouco. A palavra torpe é toda palavra que não traz vida. Toda palavra que não traz vida é uma palavra torpe. Seja ela maliciosa, seja ela mentirosa, seja ela para julgar, isso tudo é torpe. Seja ela para excluir. Amém? Está ficando claro, meus irmãos? Amém. Amém. Eu creio que
Projeta para mim, por favor, Provérbios 12, 14. Amém. Cada um se beneficia do fruto da sua boca, e do trabalho das suas próprias mãos recebem a recompensa. Amém. O fruto ali, amados, é justamente isso. É o seu falar. É o seu falar. Se você fala só palavras negativas, você só vai colher negativas. Eu não, a minha vida financeira não prospera, o meu marido não me ajuda, a minha célula está ruim, a minha célula não cresce, a minha célula está doente, tudo que eu faço para os meus irmãos parece que não dá certo. Sabe, amados, isso tudo você vai colher o fruto da sua boca. É você que está falando. É você mesmo que está falando. Se você mudar as suas palavras, você vai ver que vai melhorar. Ao invés de você criticar, de você murmurar, as coisas vão mudar. As coisas vão melhorar. Eu lembro bem que eu tive vários primos e a gente morava na casa da minha avó e ela falava, distribuía cada tarefa, né, no dia, lavar vasilha, buscar lenha, cortar a lenha, capinar o quintal. Então, tinha várias tarefas no dia. E coisas que o menino homem não gostava era de lavar vasilha. E aí os primos mais velhos colocavam para os menores. Né? Como eu era um dos menores, eu acabava assumindo essa tarefa. Fazia sem problema. Até hoje eu faço dentro da minha casa, lavo vasilha, gosto de lavar vasilha. Mas os meus irmãos e alguns primos meus não, saíam pisando duro. Pá, já vem de novo minha avó, vai mandar minha avó, murmurando, sabe? Murmurando. Sabe, amados, a murmuração é um pecado que está nos dias de hoje, dentro da nossa casa. Nós murmuramos e não conseguimos nem enxergar o que estamos fazendo. Às vezes murmuramos, nossa, mas a minha esposa tá de novo, já trocou os móveis de lugar de novo, já mudou aqui a gaveta das meias. Não é possível que já tirou o liquidificador da gaveta, né? Então tudo isso é murmuração. Sabe, amados, tem algo que na palavra de Deus, quando os israelitas saíram do Egito, eles tinham que andar somente 11 dias. Mas eles gastaram 40 anos. E aqueles que estavam lá, na primeira geração, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Sabem por quê? Porque eles murmuraram. Sabem por quê? Porque quando eles receberam o maná, que era algo para eles se alimentarem durante essa jornada, porque no deserto não tinha nada para eles comerem, não tinha como plantar, não tinha como colher. Mas o Senhor proveu na vida deles. Assim como tem provido para nós todos os dias. Amém? E se falando dessa história, eu acredito que naquele momento de escassez, quando o povo de Deus estava ali, que começou a cair o maná do céu, eles olharam para aquele alimento e saborearam. Que maravilha, saciaram a fome, que maravilha, estou me alimentando, está sendo bênção na minha vida, está sendo gostoso comer esse maná, está sendo saboroso. Sabe, amados, e por muitas vezes nós também somos assim. Por muitas vezes, quando nós pedimos um emprego ao Senhor, o emprego vem. Sabe, quando pedimos um relacionamento, esse relacionamento vem. Sabe, quando nós pedimos algo para o Senhor e Ele nos entrega, e daí a pouco nós começamos a murmurar. Pedimos a varoa perfeita, e daí a pouco começamos a murmurar, a brigar. O nosso relacionamento não dá certo. Sabe, amados, quando nós começamos a murmurar, nós damos lugar ao diabo.
nós damos lugar ao inimigo para entrar nas nossas vidas. E é justamente isso que eu venho falar para vocês nessa noite. Sua palavra tem poder. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você murmura. Cuidado com aquilo que você pensa. Cuidado com aquilo que você fala do seu líder de cela, com aquilo que você fala da sua esposa, com aquilo que você fala do seu pastor, com aquilo que você fala do seu líder, com aquilo que você fala do seu liderado. Muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você fala da sua esposa para um amigo, para o seu irmão, para sua mãe. Cuidado. Sabe, amados, eu estou falando aqui do seu julgamento. Eu não estou aqui julgando, não estou aqui para falar mal da sua vida, não estou aqui maldizendo ninguém. A minha palavra é uma palavra de despertar. A minha palavra é uma palavra para despertar você quando você abre a sua boca para falar do seu esposo. Sabe, você reclama do seu esposo que às vezes chega cansado do trabalho, entra no quarto, come dentro do quarto, assiste dentro do quarto, não tem relacionamento com seu filho, mas e o que você tem feito? Você tem orado por ele, você tem conversado com ele. Você mais briga com ele do que se acerta. Sabe, o seu filho chega da escola, você não sabe o que ele fez, você não sabe se ele tem uma tarefa, você não procura saber como está o seu filho, como foi o dia dele. O seu pai chega do trabalho cansado, a única coisa que ele espera de você é que você dê um abraço nele. Porque ele é o provedor da sua casa. Ele é o seu provedor, ele é o seu orientador. Assim também é a sua mãe. Sabe, amados, muitos de nós, quando o pastor Douglas me deu essa palavra, acho que essa palavra falou mais comigo, sabe, irmãos, eu estou aqui, é como se eu estivesse pregando para mim mesmo. Essa palavra, antes da gente ministrar, ela fala no nosso coração primeiro. Ela toca na gente primeiro. Voltando. Sabe, muitos de nós queremos sair da inércia. Queremos ter uma caminhada frutífera. Mas nós não damos liberdade ao Espírito. Muitos de nós falamos mal do nosso líder. Ah, mas eu não concordo com a liderança. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Amém, amados. Faça o seu julgamento somente das ações. Não julgue o seu liderado. Não julgue o seu líder. Não julgue a pessoa do seu pastor. Mas julgue apenas a ação. A ação estar correta, aí você pode julgar. O ensinamento estar correto, aí você pode julgar. Aí você pode falar. Olha, eu não concordo com o seu ensinamento. Mas não julgue a pessoa. Não julgue o seu pai pela medida que ele tomou com você. Ah, esse mês você não vai ter pensão. Esse mês você vai ter que fazer X coisa. Sabe, amados, nós precisamos ter esse entendimento como pais, como esposo, como esposa, como liderado, como líder. Nós sabemos e temos que ter conhecimento da nossa posição, do nosso local. Sabe, amados, por que nós temos que conhecer a nossa posição? Eu tenho 3 filhos. E lá eu sempre ensinei meus filhos uma questão básica de hierarquia. Pai, mãe, filho mais velho, a menina do meio e o mais novo. Sempre foi assim lá em casa. Eu adotei isso como padrão dentro da minha família.
Eu sei que cada um aqui tem um padrão também na sua casa. Sabem por quê, amados? Porque quando duas pessoas diferentes, quando duas pessoas de famílias diferentes, de senso comum diferente, se unem e se tornam uma só carne, vem uma terceira pessoa, que é os seus filhos, que é os nossos filhos. E cada um desses filhos vai pegar um pouquinho da característica do papai, da característica da mamãe, da personalidade, do caráter. E isso, formação de pessoas. E aí você começa a viver em sociedade, em comunidade. E se falando de sociedade e comunidade, quando o povo de Deus murmurou contra o maná, eles murmuraram contra Deus, diretamente contra o Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Ele permitiu que serpentes abrasadoras fossem lá e picassem o povo de Deus. Em algumas palavras, em algumas traduções, diz que Deus mandou, mas não, Deus permitiu. Sabe quando você murmura, Deus também permite, porque você abriu brecha para que o diabo entrasse na sua vida, fizesse algo. Permitiu que você passasse por alguma dificuldade. Não é que Deus queira ou que Deus quer que você passe por dificuldade. Não é isso. Mas pense, você mesmo causou essa situação. Quer um exemplo? Se eu levanto um falso testemunho contra alguém, eu estou dando brecha. Vai chegar a um ponto que precisa se esclarecer as coisas. E aí, nossa, e agora como que eu falo? Eu falei do irmão Bozano, como é que eu vou justificar isso para o pastor? Como é que eu vou justificar isso na presença do irmão Bozano? E agora? Eu vou ser exposto. Misericórdia. Irmão, corre lá, pede perdão. Sabe, amados, tem algo que a gente precisa fazer. Se você não vai falar algo que edifica o seu irmão, algo que levante o seu irmão, algo que você vai prosperar como palavra de vida na vida do seu irmão, fica calado. Fica calado, não fala nada. Justamente. Fica caladinho. Sabe, amados? Vai ler a Bíblia então. Chama o irmão, vamos ler um versículo aqui nós dois. E leia o versículo. Amém? Glória a Deus. No verso 18 de Provérbios 12, alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é cura. Falar demais, tagarelar demais, como pontas de espada. Quem fala muito, tem algumas pessoas dizem aí, né, que dá bom dia a cavalo, é mais ou menos por aí. Se você fala muito, em algum momento você vai ter que justificar aquilo que você fala. E não é interessante isso para um povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém. Sabe, amados, quando nós somos atacados por essas serpentes abrasadoras, qual o significado de abrasador? É quando o veneno dessa serpente inoculava no corpo da pessoa, aquele veneno queimava. Esse é o significado do abrasador. Queimava. Queimar. Você sabe quando é algo que você queima de fora, que você toca em algo quente?
de fora para dentro do seu corpo. Agora imagina de dentro para fora, você sentir queimar dentro do seu corpo e você não poder fazer nada. E muitas pessoas morreram assim. E é da mesma forma, amados. Quando eu não tenho controle da minha fala, quando eu não tenho o controle daquilo que eu falo, eu começo a morrer também por dentro. Eu começo a matar as pessoas também. Aí sabe o que o Senhor Deus fez? Fez a serpente de bronze, simbolizando a Cristo. As pessoas que estavam feridas, picadas por essas serpentes, quando passava a serpente de bronze, elas olhavam para essa serpente de bronze e era curada. E assim é nessa noite. Eu tenho certeza que nós vamos ser curados. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Só um minutinho. Amém. Sabe, amados, vou fazer uma analogia aqui, bem simples, para vocês entenderem como é perigoso, como é trágico. Grandes embarcações, para elas se locomoverem no mar, para elas irem para uma determinada direção, para a esquerda, para a direita, ela existe um leme. Ela existe um leme. E ali, o piloto dessa embarcação, ele utiliza esse leme para mudar a direção dessa embarcação, desse barco. Em Tiago 3, do 4 ao 5, diz assim: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queria o impulso do timoneiro. Assim também a língua pequena do órgão se gaba de grande coisas. Aqui ele está falando que a língua se gaba de grandes coisas, porque tem muita gente sendo dirigida pela sua própria língua. Fala aquilo que quer, da maneira que quer, ofende as pessoas. Isso não é legal, isso não é interessante. Ela não produz vida no meio do corpo. Ela não produz vida em lugar nenhum que ela passa. Irmão, mas por que você está falando sobre isso? Parecendo mais uma exortação, parecendo mais um culto de ensino. Sabe, amados, nós estamos vivendo 21 dias de jejum. E o nosso jejum é justamente no falar. Você conter seu pensamento, conter aquilo que você tem vontade de falar, aquilo que você tem vontade e sabe quando você começa assim, alguém chega e fala algo para você que você não agrada o seu coração e eu vou falar uma verdade para essa pessoa agora. Sabe, você chega a apontar o dedo assim. Mas quando você aponta o dedo, tem 4 voltados para você. Sabe? Que autoridade nós imaginamos que temos dessa maneira para julgar, para apontar o dedo, para maldizer. Estamos muito mal acostumados em falar das pessoas, em falar dos outros. Melhor, amados, nós estamos muito bem acostumados a falar dos outros. Eu acho que essa seria a colocação correta. Amém. Então, sua boca determina o seu destino. Aquilo que você fala hoje, daqui a 5 a 10 anos, você vai colher o fruto. Se você fala hoje
que você vai passar no concurso, se você fala hoje que o seu empreendimento vai crescer, vai prosperar, você está declarando. Você tem poder na sua palavra para declarar isso na vida das pessoas. Amém? Mas eu quero dizer para você que você também tem poder ainda mais para declarar essas palavras sobre a sua própria vida. Sobre a sua própria vida. O meu negócio vai ser próspero, os meus filhos são abençoados, os meus filhos são do Senhor, a minha casa é abençoada, a minha esposa é abençoada, os meus pais são abençoados, o meu colégio é abençoado, o meu ministério é abençoado. E nós temos que falar isso. Da nossa boca tem que sair palavras de vida. Da nossa boca tem que sair palavras de prosperidade. Da nossa boca tem que sair unção do Senhor. Amém, amados? Sabe, quando o tema que eu falei, a vitória está perto de você. A vitória está a um passo de mim. Mas quando eu murmuro, quando eu julgo, quando eu invento, quando eu fofoco, ela se afasta de mim. Eu estou empurrando para longe de mim, porque eu perdi a essência do meu coração. Eu quebrei o vínculo com o Espírito Santo. Mas hoje, você está aqui, recebendo essa palavra de vida. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar a partir de hoje na sua casa. A partir de hoje, quando você olhar algo, que você pensar, opa, eu não devo falar. Porque a coisa mais difícil, irmão, é quando você chega em casa, você vê algo fora do lugar, a sua esposa te traz algo que às vezes te irrita, mas você, cara, eu vou falar para ela. Aí você segura, não, mas não foi isso que eu aprendi. Esse não é o meu caráter. Mas não foi isso que Deus me fez. Deus me fez para ser o cabeça da minha casa, para ser o orientador, para ser o esposo. Sabe? E você tem que começar a orar. Quando o Senhor fala em Mateus que da mesma medida que eu julgar, eu também serei julgado, e é justamente isso. Sabe? Eu não posso simplesmente chegar, eu vi algo fora do lugar. Mas ela deve ter assistido série hoje a semana inteira, ficou em casa o dia inteiro, o que essa mulher fez? Mas será que ele chegou agora do trabalho, parece que está cansado, mas será que ele trabalhou mesmo? Sabe, amados, está vendo? 2 exemplos bem simples. Não julgue, trate com amor, trate com carinho, trate dentro da palavra. E eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Amém? Amém. Quanto ao nosso ministério, eu quero dizer para você. Sabe, todos os anos, nós fazemos aqui o nosso aniversário da nossa igreja, a nossa convenção, o Wake Up, o nosso jejum 2 vezes no ano, o nosso encontro, também agora 2 vezes no ano, o nosso encontro do Kids, o nosso arraiá. Eu tenho certeza para vocês, aqui tem espaço para todo mundo. Aqui tem espaço para todos. Vocês acreditam que quando chega a véspera de encontro, os nossos liderados ficam doidos para ir para o encontro para poder servir? Tem alguns que até perguntam, eu posso pagar para poder servir? Sabe, amados? E o servir no encontro não é algo tão simples. Sabe, ele vai para lá, ele vai lavar banheiro. Ele vai para lá, ele vai lavar prato.
Ele vai para a cozinha, ele limpa chão, fica acordado até tarde. Sabe, amados? Porque tem amor a essa obra. Porque tem amor às vidas. Aí, alguns dizem assim, nossa, mas vai ter jejum de novo. Nossa, mas vai ter encontro de novo. Sabe, amados? Nós precisamos entender que através do encontro é que nós levamos a palavra de vida a essas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Sabe, amados, é isso aqui que nos motiva ainda mais. É em ver aqui, vou fazer um convite, vou fazer um desafio para você que é pai. Vem assistir um aulão, vem assistir um celulão, vem assistir um culto de jovens, para vocês verem e ouvirem as palavras que esses jovens recebem aqui. Que maravilha, que bênção. Sabe, venham, participem também com seus filhos. Participem, sabe? E vocês vão ver o quanto é especial esse ministério. Amém? Para encerrar, eu quero dizer para vocês que nesses dias de jejum, e é justamente isso que nós estamos fazendo, jejum de palavras. Nós vamos sair daqui hoje declarando palavras de vitória, declarando palavras de bênção, palavras de prosperidade. Amém? Ainda como ato, eu gostaria que vocês ficassem de pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você repetisse comigo nesta noite. Sabe? Mas eu gostaria que você bradasse mesmo com toda a intensidade do seu coração. Sabe? E aquilo que eu falo, tem algumas palavras que eu preciso riscar do meu vocabulário. Para mim poder entender a dimensão do poder das minhas palavras. Amém? Eu vou falar aqui agora. Eu vou até pedir para o pastor, sobe aqui, pastor, por favor. Vou falar esse aqui. Amém? Amém, amados? Eu vou falar para vocês aqui, ó. Palavras que nós devemos riscar do nosso vocabulário. E você vai falar com fé. E você vai falar com autoridade. E você vai declarar isso como verdade absoluta na sua vida. Amém? Amém. Amém? Eu risco do meu vocabulário. Eu não consigo. Mais forte, eu não consigo. Eu risco do meu vocabulário. Não vai dar certo. Eu risco do meu vocabulário. É impossível. Eu risco do meu vocabulário. Nunca muda. Eu risco do meu vocabulário. Não tem jeito. Eu risco do meu vocabulário. Estou cansado de tudo. Eu risco do meu vocabulário. Que azar. Eu risco do meu vocabulário. Sempre dá errado. Eu risco do meu vocabulário. Eu desisto. Eu desisto. Eu risco do meu vocabulário. Não aguento mais. Eu risco do meu vocabulário. Não mereço. Eu risco do meu vocabulário. Sou um fracassado.
Eu risco do meu vocabulário. Deus está me castigando. Eu risco do meu vocabulário. Vai dar tudo errado. Eu risco do meu vocabulário. Eu sabia que isso aconteceria. Eu risco do meu vocabulário. Fulano não tem jeito. Eu risco do meu vocabulário. Não consigo perdoar. Eu risco do meu vocabulário. É culpa minha. É culpa minha. Eu risco do meu vocabulário. Deus me abandonou. Eu risco do meu vocabulário. Não tenho esperança. Agora você vai incluir no seu vocabulário, amém? Quem vai incluir aqui? Diga amém. Eu vou incluir no meu vocabulário que a graça de Deus é suficiente. Eu sou amado por Deus. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Deus é bom. Vai dar certo. Eu creio. Eu recebo. Sou mais que vencedor. Deus está cuidando de tudo. O melhor está por vir. A esperança. Eu perdoo. Eu abençoo você. Vamos orar. Deus tem uma promessa. Tudo coopera para o bem. Sou profundamente favorecido. Minha expectativa está no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que a graça de Deus seja sempre com você. Aleluia. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, apresenta os teus filhos nessa noite. Pai, e que eles venham professar, falar palavras de vida, tirando toda palavra negativa de suas bocas. Profetizando, meu Pai, na vida dos seus filhos. Profetizando, meu Pai, na vida do seu ministério, no seu casamento. Profetizando, meu Pai, na vida dos seus líderes. Profetizando, ó Deus, palavras que vão trazer vidas em nome do Senhor Jesus. Assim nós declaramos na vida de cada um dos seus filhos as promessas do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Aleluia. Palavra abençoada, amém? Quem recebeu aqui do Senhor, diga amém. Eu quero aqui só fazer uma experiência juntos com você. Nós vamos